Olá pessoal, tudo certo por aí? Pessoal, no vídeo de hoje, atendendo ao pedido do inscrito Harushan, vamos falar sobre o Krampus, uma figura assustadora que está relacionada ao Natal. Mas se liga aí que está muito foda. O Krampus, uma figura misteriosa e sombria, emerge das brumas do folclore europeu como um personagem cujas origens se entrelaçam com tradições antigas de inverno. Com suas raízes profundamente enraizadas nas narrativas pagãs e rituais ancestrais, o Krampus evoluiu ao longo dos séculos, ganhando formas variadas e encontrando seu lugar nas celebrações modernas e na cultura popular. Mas você sabe de onde vem esse mito? O Krampus não é simplesmente um monstro assustador. Ele é uma parte intrínseca do rico tapete do folclore. Sua presença ao longo dos séculos adicionou um toque de mistério e encanto às tradições culturais de várias nações europeias. Ele não é apenas uma história assustadora, mas um testemunho da profundidade da nossa imaginação coletiva. Vamos retroceder no tempo para desenterrar as raízes ancestrais do Krampus. Essa figura sombria evoluiu a partir de tradições antigas de inverno na Europa, onde seres sobrenaturais eram invocados para proteger as comunidades das agruras do inverno. Ao longo dos séculos, essas crenças se entrelaçaram com o Krampus que conhecemos hoje, representando a dualidade entre a luz e as sombras que permeia nossa existência. Nas gélidas noites de dezembro, os aldeões realizavam rituais para aplacar os espíritos do Krampus, acreditando que ele testava a resiliência das pessoas perante a adversidade sazonal. Com chifres imponentes e correntes tilintando, o Krampus personificava a força indomável da natureza e, ao mesmo tempo, a necessidade de se manter firme diante das provações que a vida apresenta. Mas o que dizer do famoso Krampuslauf? Já ouviu falar? Nessa tradição, pessoas se vestem como Krampus e percorrem as ruas durante a temporada de Natal. Essa prática única de desfiles e celebrações proporciona uma experiência única, onde o folclore ganha vida e interage com as pessoas. Áustria e Alemanha são guardiões dessa tradição há gerações. Durante esses desfiles enérgicos, os participantes encarnam o espírito do Krampus, usando máscaras intrincadamente esculpidas e trajes impressionantes que mesclam a aura sombria com uma atmosfera de festividade. As multidões que se reúnem para assistir são levadas a uma jornada visual e emocional, lembrando a todos que, mesmo nas celebrações, a dualidade de forças continua a desempenhar seu papel intrigante. O Krampus é muito famoso pelo Natal, mas qual a relação entre o Krampus e o dito Papai Noel? Enquanto o bom velhinho traz presentes e alegria, o Krampus personifica o lado sombrio das tradições natalinas. Essa dualidade ilustra a complexidade do folclore e como ele incorpora tanto nossos medos quanto nossas aspirações. Na verdade, a conexão entre essas figuras não é apenas simbólica. Em algumas regiões da Europa, o Krampus aparece junto com o Papai Noel durante as festividades, servindo como um lembrete de que nem tudo é puramente positivo no mundo. Enquanto o Papai Noel recompensa as crianças bem comportadas, o Krampus lida com aquelas que se desviaram do caminho, trazendo equilíbrio e um senso de responsabilidade para a temporada festiva. Agora, deixe-me transportá-los para as animadas festas de Natal onde o Krampus desempenha um papel intrigante. Imagine o impacto de pessoas vestidas como Krampus desfilando pelas ruas, interagindo com a comunidade. Esse evento combina tradições antigas com a energia festiva das celebrações natalinas, criando uma atmosfera única que ressoa com a alma do folclore. À medida que as máscaras do Krampus se movem entre as multidões, elas evocam um senso de mistério ancestral, lembrando a todos que mesmo nas festividades, o passado e o presente se encontram para celebrar a complexidade da cultura e da imaginação humanas. Já conhecemos um pouco da história dessa criatura, mas quais os aspectos físicos dessa criatura? Dentremos o domínio do visual assustador do Krampus. Imagine chifres sinistros, pelos selvagens que parecem emergir das sombras, garras ameaçadoras e uma língua serpentiana. Sua figura, tão aterrorizante quanto fascinante, reflete a profundidade dos nossos medos e nossa capacidade de criar mitos para explicar o inexplicável. Através desses traços visuais marcantes, o Krampus personifica os elementos mais primitivos de nossa imaginação, lembrando-nos de que as histórias folclóricas muitas vezes encapsulam nossos anseios e apreensões mais profundos, transformando-os em manifestações palpáveis que continuam a ecoar através das gerações. Viajemos pelas páginas da história para entender as raízes do Krampus. Suas origens estão entrelaçadas com tradições pagãs e rituais antigos,
que gradualmente deram forma ao Krampus das tradições modernas. Sua transformação ao longo do tempo nos leva a uma exploração das diversas narrativas culturais de diferentes regiões. As montanhas cobertas de neve da Europa Central foram berço para contos que falavam do Krampus como um espírito da floresta, um guardião dos animais selvagens e um equilíbrio para os excessos humanos. Conforme esses contos se espalharam por aldeias remotas, cada comunidade imprimiu suas nuances únicas no mito, dando origem a variações regionais do Krampus, representando a complexidade das crenças e da diversidade cultural. A figura do Krampus, portanto, transcende fronteiras geográficas, tornando-se um testemunho da capacidade humana de criar e adaptar histórias que refletem suas relações intrincadas com a natureza e o sobrenatural. O Krampus também tem seu lugar na cultura pop. Filmes, séries de TV e decorações de Natal muitas vezes incluem o Krampus, revivendo sua figura de maneiras modernas. Sua presença nesses meios revela como a figura lendária do Krampus transcende o tempo, conquistando corações e mentes de novas gerações. Essas interpretações contemporâneas muitas vezes mesclam o folclore tradicional com elementos de horror e fantasia, reimaginando o Krampus como um ícone emblemático da dualidade humana entre o bem e o mal. A popularização do Krampus na cultura pop também serviu para ressuscitar o interesse por suas origens históricas e a rica tapeçaria de tradições que contribuíram para sua formação. Assim, a figura sombria do Krampus continua a evoluir, mantendo-se como um lembrete visual da complexidade da natureza humana. E por último, mas não menos importante, vamos explorar os mitos e lendas que estão entrelaçados com o Krampus em diferentes culturas. Ao comparar o Krampus com outras figuras semelhantes, como o bicho-papão e o Kramponis, mergulharemos em um mundo de narrativas entrelaçadas e interpretações culturais variadas. O bicho-papão, conhecido por assustar crianças desobedientes, e o Kramponis, uma figura sombria das tradições aragonesas, compartilham semelhanças temáticas com o Krampus, todos desempenhando papéis de punição e reflexão moral. No entanto, suas diferenças refletem as nuances das crenças e valores das sociedades onde surgiram. Enquanto o Krampus personifica o inverno rigoroso e a conexão com a natureza, o bicho-papão é muitas vezes associado à domesticação e ao medo dos escuros cantos da casa. E o Kramponis está enraizado nas tradições de pastoreio das montanhas. Essa miríade de personagens ilustra como diferentes culturas utilizam figuras sombrias para transmitir mensagens de disciplina e respeito. No entanto, por trás das aparências aterrorizadoras, essas figuras também podem ser interpretadas como agentes de crescimento pessoal e entendimento das complexidades da vida. Portanto, explorar as ligações entre esses mitos enriquece nossa compreensão do Krampus e sua relevância contínua na cultura global. O intrigante mundo do Krampus nos convida a uma jornada através do tempo, da cultura e da imaginação humana. Ao retrocedermos nas raízes ancestrais dessa figura sombria, encontramos um entrelaçamento de tradições antigas de inverno na Europa, onde seres sobrenaturais eram invocados para proteger as comunidades das agruras sazonais. Essa evolução, que incorpora elementos de dualidade entre a luz e as sombras, ecoa em suas representações modernas, das festas de Natal com desfiles de Krampus às interpretações cinematográficas e culturais. Enfim, espero que tenham gostado de descobrir um pouco mais dessa criatura tão sombria e misteriosa. Não esqueça de deixar seu like que vai ajudar muito o canal. E deixa aqui na descrição também qual o próximo vídeo que eu devo fazer, que sempre estou ouvindo os inscritos aqui. Até a próxima e de uma olhada nesses 2 vídeos que vão aparecer aqui.